De repente, eu estava nos braços de uma mulher misteriosa que vivia isolada em uma montanha. Ela se tornaria minha mestra, mas, em vez de seguirmos o caminho do Dao Celestial, minha mestra me mostrou outro caminho, muito mais interessante. A obra começa contando a história de Mujian, um homem de 30 anos de idade que sofreu um mal súbito enquanto assistia a filmes duvidosos de garotas fitness, após trabalhar 72 horas seguidas. Quem relatou essa história foi o próprio Mujian, que afirma que, após sofrer esse acidente, veio parar em outro mundo. A mulher que estava segurando Mujian diz que os eventos passados não importam, pois, com suas habilidades, ela pode sentir tudo. Mujian comenta que esse detalhe sobre o outro mundo é realmente conveniente. A mulher, por sua vez, menciona que acreditava estar selada pelos poderes combinados de muitas grandes seitas e que jamais veria outro ser vivo novamente. Ela começa a acreditar que os deuses tiveram piedade dela e, por isso, enviaram Mujian para lhe fazer companhia. Ela o abraça ainda mais e diz que, já que o destino os uniu, ele poderia se tornar seu discípulo. Afirma que ensinará a ele todas as técnicas secretas da seita Hehuan. Mujian, intrigado, pergunta do que se trata essa seita, e a mulher responde que foi ela quem a criou. Com os olhos brilhantes e um olhar intenso, declara que só de olhar para Mujian, tem certeza de que ele é um talento raro e excepcional. Então, começa a apertar as bochechas dele e comenta que o futuro está em seus ombros. Por ora, tudo o que ele precisa fazer é participar das aulas diárias. O protagonista narra que sua mestra e ele treinaram constantemente dentro do selo e, antes que percebessem, 10 anos se passaram. Então, um dia, algo diferente aconteceu. Mujian estava de joelhos, tentando falar com sua mestra. Ele menciona que ela lhe ensinou tudo sobre a seita Hehuan, mas, de repente, desapareceu. Já se passou meio ano, e ela ainda não voltou. Ele se pergunta se algo aconteceu com ela ou se conseguiu escapar para seduzir algum tolo rico. Talvez ela apenas esteja se escondendo porque não deseja mais vê-lo. De qualquer forma, após o desaparecimento de sua mestra, o selo se quebrou sozinho e ele finalmente pôde descer a montanha. Ele acredita que, se restaurar a seita Hehuan e trazer de volta toda a sua glória, conseguirá encontrar sua mestra novamente. E assim, Mujian desceu a montanha. Como o único discípulo masculino de sua mestre, ele seguiu rumo ao mundo exterior, levando consigo a esperança da seita Hehuan. Mujian comentou que, em sua vida anterior, morreu de exaustão devido ao excesso de trabalho, quebrando seu corpo no processo. No entanto, nesta vida, sua proeza física era incomparável. Ele se sentia como o rei de todos os protagonistas. Após completar 10.000 trocas amigáveis com todos os seres e espíritos, ele conseguiu alcançar o reino mais elevado possível, o reino da fusão do Dao. Um cultivador só pode atingir esse reino quando se torna iluminado enquanto compreende o Dao, alcançando assim a unificação com ele. Quase todos os cultivadores que chegam a esse estágio escolhem se alinhar com o Dao Celestial, a vontade do próprio mundo. Se alguém for concebido pela essência do Dao Celestial, pode se tornar o que as pessoas chamam de criança do destino, exceto Mujian. Com as técnicas Hehuan ensinadas por sua mestre como base, Mujian trilhou um caminho diferente de qualquer outro, o chamado Dao Sensual. Agora, todo o mundo o respeitava como o grande mestre do Dao Sensual. De repente, alguns guerreiros surgiram à procura de Mujian. Eles diziam que somente uma demônio como aquela poderia ter criado um discípulo tão terrível. Mujian refletiu que, ao pregar seu estilo de Dao para os outros, era inevitável encontrar resistência. Ele respondeu aos guerreiros que todos que cultivavam com sua mestre o faziam por vontade própria e que ele jamais forçou ninguém. Então, perguntou de onde vinham palavras tão ofensivas. Nesse instante, diversas silhuetas surgiram diante de Mujian, e uma delas gritou, ordenando às crianças do destino que corrigissem aquele desviado. A batalha durou 100 dias e 100 noites. No final, exausto após enfrentar ataques intermináveis, Mujian viu uma mulher alada, com um arco em mãos, puxar uma flecha e dispará-la diretamente contra ele. Seu coração foi perfurado por uma flecha do próprio Dao Celestial.
Abaixando a cabeça, Mujian pediu desculpas à sua mestre, pois o Dao sensual parecia estar chegando ao fim. De repente, sua mestre surgiu e perguntou se aquilo era realmente o fim. O protagonista sorriu ao vê-la mais uma vez. Ela comentou que ele havia se saído muito bem nesta vida. Então, uma luz intensa tomou conta do local onde estavam. A mulher alada, com arco e flecha, declarou que, não importa para onde ele fosse, ela o encontraria. Mas Mujian reapareceu e respondeu que não precisava ser tão agressiva. Em seguida, convidou a todos para seguirem o caminho do Dao sensual. Os guerreiros ficaram completamente chocados e gritaram que ele era muito sem vergonha. Mujian, então, surgiu diante de alguns corações duvidosos e começou a conversar com sua mestre, pedindo que ela não o culpasse, pois acreditava que aquelas pessoas, no fundo, queriam aquilo. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um portal começou a se formar diante dele. De repente, uma grande fenda dimensional surgiu. Olhando para a abertura, Mujian declarou que todas as seitas mortais haviam sido subjugadas por ele. Então, perguntou se a mulher alada não poderia simplesmente permanecer onde estava. No entanto, ela começou a invocar o Dao celestial, e uma grande esfera de energia surgiu atrás dela. A mulher pediu para que Mujian a seguisse, pois esse era o caminho que ele deveria trilhar no mundo. Mujian, no entanto, questionou se ela temia que o Dao sensual ameaçasse sua existência. Finalizou dizendo que o Dao celestial dela não era digno de respeito. A mulher permaneceu em silêncio por um momento. Então, unindo seus ataques, uma luz intensa brilhou no céu. Quando Mujian abriu os olhos novamente, viu algumas jovens ao seu redor. Elas estavam desesperadas, temendo que o jovem mestre Mu não estivesse respirando. Mujian estava muito confuso naquele momento. As jovens suspiraram aliviadas ao vê-lo despertar, e uma delas perguntou se ele não queria mais algumas rodadas, acrescentando que dariam um desconto por ele estar bem. Ele se levantou, sem entender o que estava acontecendo. Olhando para as garotas à sua frente, se perguntou se havia reencarnado novamente. Mas, ao observar o local, achou tudo muito peculiar. As meninas continuavam flertando com Mujian, enquanto ele tentava entender se sua alma havia sido transferida para um corpo adulto desta vez. No entanto, esse novo corpo estava em péssimas condições. Nesse momento, as meninas avançaram em direção a Mujian e pediram para ele deixar tudo com elas, pois eram especialistas nessa área. Mas o protagonista estava recebendo as memórias desse novo corpo naquele instante. Agora, ele sabia que o dono desse corpo também se chamava Mujian, e era o único filho da família Mu, a mais proeminente da cidade de Tianchuan. No entanto, ele era um mulherengo que nunca cultivou, então não passava de um lixo da alta sociedade. Como resultado, bateu as botas aos 18 anos por esforço excessivo, enquanto se divertia com algumas belezinhas. Para o Dao sensual que o protagonista pratica, é necessária completa harmonia de corpo e mente entre os parceiros, para que possam nutrir plenamente um ao outro. Encarando aquelas moças, ele pensa que tais trocas superficiais de dinheiro e prazer não têm lugar em seu Dao sensual. Então, ele mostra seu tesouro mágico para as garotas, e olhando para elas com um olhar perverso, diz para acabarem logo com aquilo. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Mujian cai sobre a cama de uma forma extremamente patética. Ele se levanta envergonhado e lembra que costumava viajar longas distâncias em sua vida anterior, mas agora havia esgotado aquele corpo frágil, que não aguentava fazer nada. Uma das meninas sorri e diz que o jovem mestre Mu está muito exausto hoje, perguntando se deveriam deixar para outro dia. O protagonista, tomado pela humilhação, percebe que, mesmo sem conseguir se levantar, precisa lidar com aquelas três. Então, preparando sua mão, acredita que apenas isso será suficiente. Assim, ele avança em direção às moças com a mão erguida e utiliza todo o seu talento especial para lidar bem com a situação. Após a vitória, Mujian se vira para sair da sala. As meninas estavam caídas no chão, aceitando que, dessa vez, foram derrotadas por Mujian. Nesse momento, o protagonista se pergunta se aquela mulher do Dao Celestial estava realmente disposta a cruzar os mundos para exterminá-lo. Com esse novo corpo medíocre, ele está mais fraco que um pato, e isso é um grande problema.
De repente, algo surge diante do protagonista. Era um sistema que estava despertando. Ele se anima e diz que esse painel era tudo o que precisava em sua vida anterior. Antes de ativar o sistema, ele comenta que já foi um grande mestre do Dao sensual em sua vida passada, e por isso, acredita que esse cheat não deve ser tão fraco. No entanto, ao tentar ativar o sistema, uma mensagem aparece, afirmando que o papel de seu personagem é ser apenas carne para canhão. Isso o deixa muito confuso. Nesse instante, ele reflete que, de acordo com o que leu em suas vidas anteriores, em histórias em quadrinhos, ele deveria ser um grande vilão. Então, por que agora precisa ser apenas carne de canhão? Afinal, essa expressão se refere a alguém descartável. Nesse momento, o status do protagonista surge, revelando que ele possuía poucas habilidades. Suspirando, ele conclui que o Mujian dessa vida não está à altura dos padrões de um protagonista principal. Então, decide verificar as especificações das duas características que possui no sistema. No painel, estava descrito que ele nasceu com uma aura que atrai inimigos com mais facilidade, e também com uma aura que faz com que seja usado como bode expiatório por outros. A segunda característica indicava que ele possuía um físico excelente para refinar a energia espiritual. Quanto mais íntimo fosse o relacionamento com um parceiro, mais ricos seriam os efeitos desse refinamento. Essa era uma constituição rara e valiosa. O protagonista se pergunta por que possui esse tipo de característica, sendo que nasceu para ser um personagem secundário. Irritado, Mujian questiona se existe algum benefício em ter esse sistema, pois não pode se beneficiar com seu próprio cultivo, apenas ser usado e explorado por outros sem ganhar nada em troca. Mujian considera isso uma grande vergonha, mesmo em mundos de personagens chamativos. Porém, ele para por um momento e se lembra de que, em sua vida anterior, foi derrotado porque os filhos do destino do Dao Celestial o sobrecarregaram com seus ataques. Refletindo, ele conclui que, se neste mundo conseguir conquistar todos os filhos do destino antes que eles se fundam com o Dao Celestial e persuadi-los a se juntarem ao seu próprio Dao sensual, terá uma grande vantagem. Com essa habilidade física, aliada à sua experiência com o Dao sensual, essa poderia ser a arma perfeita para conquistar os filhos do destino. Confiante, o protagonista declara que, como é o dono do lago, convida todos os filhos do destino a nadarem em suas águas sensuais. Ele então finaliza, afirmando que, desta vez, roubará tudo o que deveria pertencer ao Dao Celestial. No entanto, ao fazer tanto esforço apenas para caminhar, seu corpo não aguenta. Isso o leva a perceber que, com esse estado físico, não consegue manter seu charme por mais de alguns segundos. Decidido, ele conclui que precisa fortalecer seu corpo. Caso contrário, morrerá antes mesmo de conseguir espalhar sua doutrina sensual. De repente, uma voz surge, afirmando que ali não atendem clientes femininas, o que chama a atenção de Mujian. Uma jovem responde que está ali para encontrar alguém. A dona do estabelecimento diz que entende, mas insiste que ela não pode permanecer no local. A moça responde que tudo bem, pois a pessoa que veio encontrar já apareceu. Com uma expressão de raiva, a garota olha para o protagonista e pronuncia seu nome de forma silábica. A dona do local se assusta ao ver Mujian ali. À primeira vista, a situação não parece muito favorável. No entanto, o primeiro pensamento do mestre Mujian do Dao sensual é: essa mulher está destinada a ter uma conexão comigo. Olhando para a garota, o protagonista pensa que essa é Bai Huoxi, a filha mais velha da família Bai, uma das 5 famílias proeminentes da cidade de Changshuan. Ela é aclamada como a mulher mais bonita da cidade. Bai Huoxi olhava para Mujian com muita raiva e se preparava para atacá-lo rapidamente. Mujian, por sua vez, pensava que o dono desse corpo fez de tudo para assediá-la. Agora, ele entende por que esse personagem estava destinado a ser um fraco. Dessa vez, Mujian decide abordar a garota de uma forma mais amigável. O protagonista começa a falar, mas percebe que Bai Huoxi não estava nem um pouco disposta a conversar. Com a espada em mãos, ela avança em direção a Mujian. No entanto, ele consegue desviar no último momento e pensa que, mesmo assim, precisa agir gentilmente. Então, pergunta à moça o que ela estava fazendo e se ele a ofendeu de alguma forma.
Bai Huoshi, irritada, pergunta se ele realmente vai fingir que não sabe de nada. Ela então começa a explicar que, há 2 semanas, houve uma disputa comercial entre a família Bai e a família Huang. No entanto, os Huang recorreram a táticas desonestas para lidar com sua família, e no caminho de volta, seu pai foi atacado. A família Huang contratou um cultivador misterioso para atacá-lo secretamente. Como resultado, seu pai ficou gravemente ferido e ainda está inconsciente, deixando a família Bai sem um líder. Ela acusa Mu Jian de aproveitar esse momento de fraqueza e usar a influência da família Mu para comprar várias lojas da família Bai, forçando-a a se casar com ele como uma aliança entre as 2 famílias. O protagonista, nesse momento, pensa que o antigo dono desse corpo realmente executou um movimento muito preciso, atingindo a fraqueza do oponente para um golpe fatal. Então, ele tenta recordar o que aconteceu. As memórias do antigo dono surgem, revelando que, se a família Bai cair, Bai Huoshi não terá como escapar do protagonista, permitindo que ele faça o que quiser. Mu Jian concorda plenamente com o que o antigo dono estava prestes a fazer. Bai Huoxi grita, dizendo que Mu Jian é um canalha sem vergonha, debochado e que explora mulheres. Ela termina afirmando que, em vez de se casar com ele, prefere morrer junto com ele. Mu Jian, ao observar as mãos trêmulas da garota, percebe que ela está extremamente nervosa com a situação. Ao olhar para o rosto dela, nota que não há nenhuma intenção de matar em seus olhos. Diante disso, decide primeiro acalmá-la e permitir que desabafe suas frustrações. Bai Huoshi ataca diretamente Mu Jian. Ele acredita que os golpes de uma garota tão jovem são praticamente inofensivos para alguém como ele, o mestre do Dao sensual. No entanto, esquece-se de um detalhe crucial. Ele já não está no mesmo corpo de antes e sente-se frágil como uma salsicha. Para sua surpresa, Bai Huoshi se assusta ao perceber que realmente conseguiu acertá-lo e que ele não se esquivou. O protagonista aproveita esse momento e diz que sabe que ela está se perguntando por que ele não saiu do caminho. Em seguida, acrescenta que, ao explorar essa situação, eliminou qualquer esperança que a família Bai ainda tinha. Ele ressalta que, mesmo que ela o mate e se suicide naquele momento, isso não mudará nada. Pelo contrário, as coisas podem piorar. Nesse instante, Bai Huoshi começa a chorar, dizendo que, de qualquer forma, a família Bai não tem salvação. Mu Jian, no entanto, nega e afirma que ainda há algo que ela pode fazer. Ele se aproxima e pede que ela o poupe, prometendo, em troca, persuadir a família. A cessar suas ações e até ajudar a família Bai a escapar da crise. Bai Huoxi, indignada, puxa sua mão violentamente e pergunta se ele realmente está sugerindo que os ajudará. Mu Jian responde que foi apenas manipulado. Ele continua explicando que a aliança comercial entre a família Huanf e a família Gongsun, de fato, causou grandes problemas a Bai Huoshi. No entanto, o motivo pelo qual quiseram que ele se envolvesse na aquisição foi porque não tinham a liquidez que somente a família poderia oferecer. Bai Huoxi, mais calma, observa em silêncio o que Mu Jian dizia. O protagonista prossegue, afirmando que, desde que esteja aliado a Bai Huoxi, o problema poderá ser resolvido sem esforço. Aquelas palavras deixam a garota confusa. Ela se pergunta se, de alguma forma, ele mudou. Ao observar as expressões dela, Mu Jian acredita que ela deve ter se acalmado e notado sua pequena mudança de atitude. Porém, Bai Huoxi se vira, recusando-se a aceitar sua proposta. Em seu íntimo, pensa que a natureza de uma pessoa é difícil de mudar e que ele ainda está se envolvendo com garotas de bordel. Ela não consegue aceitar que, depois de se entregar apenas ao prazer, ele possa ter desenvolvido qualquer senso de virtude. O protagonista, percebendo a resistência dela, se aproxima e afirma que nada será de graça. Ele quer algo em troca. Bai Huoxi, nervosa com aquela declaração, pensa que já sabia que ele ainda estaria atrás dela. No entanto, Mu Jian revela que deseja apenas as pílulas Tongmai da família Bai, deixando Bai Huoxi completamente confusa e sem reação. Segundo as memórias desse corpo, as pílulas Tong aceleram a absorção de energia espiritual e melhoram rapidamente o cultivo. Ao consumi-las, o corpo atual de Mu Jian pode alcançar rapidamente o estágio de refinamento de Qi. Mu Jian então conta para Bai Huoxi que recentemente desenvolveu um interesse pelo cultivo.
Bai Huoxi diz que essas pílulas são valiosas para a família Bai e que, se elas garantirem o apoio da família Mu, essa troca se tornará realmente importante para sua família. Então, Bai Huoxi diz que entende e pede desculpas por ter sido tão rude há pouco. Em seguida, ela se vira e afirma que irá buscar as pílulas Tongmai com sua mãe, deixando o restante para o jovem mestre cuidar. Vendo a moça sair, o protagonista pensa que ela provavelmente é uma personagem secundária típica de romance, que será intimidada por diversos valentões. No entanto, sua principal prioridade agora é encontrar os filhos do destino. De repente, Bai Huoxi para na porta e menciona que ouviu falar que Mu Zian marcou um duelo com o jovem mestre Ye Yu na floresta de Longshou em 3 dias. Ela espera que Mu Zian consiga superar isso, mesmo que tenha sido ele próprio o causador dessa situação. Ao ouvir isso, o protagonista fica em silêncio e assustado, até que surta internamente. Ele entra em contato com as memórias de dias atrás e então se lembra do antigo dono dizendo que, se vencesse o duelo, ficaria com a noiva de Ye Yu, e assim Bai Huoxi seria dele. Sentindo uma pontada no peito, o protagonista se pergunta quantos problemas o maldito antigo dono deixou para ele resolver. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!